Graça e paz em nome de Jesus. Que bom ter você aqui conosco essa noite. Nós estamos falando sobre a oração de Jabes e ela vai nos acompanhar agora por apenas mais 3 semanas. Então são mais 3 encontros, ou melhor, esta e mais 2 encontros que nós estaremos juntos com a oração de Jabes. Você se lembra dela? Está no primeiro livro das Crônicas, capítulo número 4, quero convidar você a ler comigo. Diz assim o texto bíblico, pode passar. Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes clamou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Deus atendeu o seu pedido. Eu fico imaginando o que faz com que um escritor da Bíblia, tomado da responsabilidade de registrar meticulosamente cada nome composto da genealogia das tribos de Israel, e que de repente ele chega num determinado tipo de personagem e diz: não, esse aqui eu preciso escrever alguma coisa sobre ele. Ele está falando que fulano gerou cicrano, que gerou beltrano e morreu. Ele está tomado da responsabilidade de manter a história de Israel viva a partir do conceito genealógico, que é muito importante para o povo judeu. Mas quando ele chega em Jabes, ele diz: eu não posso passar por esse nome sem registrar algo mais sobre a sua história. E aqui eu quero fazer uma paradinha para a gente refletir sobre isso. O que as pessoas vão contar sobre a nossa história? O que as pessoas vão dizer sobre nós? Qual é o legado? Qual é a herança que nós deixamos? O que as pessoas terão a dizer sobre a nossa marca, o nosso propósito, a nossa passagem sobre essa terra? Será que em algum momento elas estarão falando o nosso nome, dizendo: não, peraí, eu preciso falar alguns atributos, alguns adjetivos, alguns fatos relevantes sobre a vida dessa pessoa, porque essa vida é tão inspirativa, é tão impactante e marcante, que eu preciso registrar para você algumas palavras sobre ela. Não, ela não foi só uma empreendedora, não, ele não foi só um homem de Deus, ele não foi somente um bom marido, não, eu tenho que falar mais coisas sobre ele. O cronista é tomado por essa inspiração de uma vida que deixou a sua marca, ao ponto de ele dizer: Jabes foi diferente de todos os demais nomes que eu estou escrevendo até agora. Jabes foi diferente de todos os demais nomes da sua própria família, porque Jabes foi o mais ilustre, foi o mais bem sucedido, foi a pessoa mais importante que apareceu nessa casa, e eu preciso dizer o que ele fez para ser importante, e não surge em você uma surpresa, ao fato de dizer que o que ele fez de mais importante foi orar. Talvez você fique aí preocupado, talvez você fique aí até mesmo negligente com o que nós estamos fazendo nesse momento, mas a história de um homem foi registrada na Bíblia de um jeito diferente. A vida de um homem passou de uma maneira diferente pela existência, porque ele resolveu orar, e resolveu orar de uma maneira tão ousada, tão impressionante, ao ponto de Deus interromper a sua oração de uma maneira surpreendente e dizer: tudo bem, Jabes, aceita a sua oração. Porque não sei se você percebeu essa ruptura nesse texto. São apenas 2 versículos, no meio de cerca de 800 nomes. Já parou para pensar nisso? 2 versículos, no meio de 800 nomes, sem parar. Ali está a história de um homem que diz assim: e Jabes fez a oração, e Deus atendeu o seu pedido. Que oração é essa? Que decisão é essa, que pode tocar a minha vida e a sua vida aqui essa noite? Parece-me que muitas vezes a gente relega o ato de orar e o ato de declarar a nossa dependência de Deus aos últimos fatos. Primeiro a gente quer casar, depois a gente quer estabelecer no mercado profissional, depois a gente quer crescer na carreira, depois a gente quer ter condições de gerar uma vida que vale a pena, e vamos esperando esse processo acontecer passo a passo, maneira a maneira, quando na verdade pode ser tudo ao mesmo tempo. Enquanto você está procurando o seu casamento, você está crescendo. Enquanto você está se estabelecendo no mercado de trabalho, você está crescendo. Enquanto você está tendo filhos e preparando-se para uma promoção de carreira, você está impactando, marcando, transformando a vida das pessoas e a sua. O nosso pensamento é medíocre ao ponto de pensar que a nossa vida acontece da maneira grega,
Qual é a maneira grega? Eles usavam um termo chamado topos, que vem de topo, no nosso vocabulário do português, que é chegar ao ponto ápice. O grego achava que a história começava aqui e ia se evoluindo, se desenvolvendo, até chegar a um ponto ápice. Nós não somos gregos, queridos. Nós somos cristãos. E como cristãos, nós não acreditamos num ponto final da história. Nós acreditamos num Deus que está intervindo nela agora, fazendo agora, desenvolvendo agora. Portanto, o que Deus tem para a sua vida e para a minha vida, não é quando você, não é naquele dia, não é se você, é agora, é nesse momento, é enquanto você está aqui, enquanto você luta para pagar suas contas, enquanto você está com dificuldades para sobreviver ao casamento, enquanto você está lutando para entrar no mercado de trabalho, enquanto você está aprendendo os primeiros passos da fé cristã. Não é quando você souber, não é quando acontecer, é agora. Deus pode restaurar o seu casamento, não quando. Deus pode mudar a sua vida, não quando. Deus pode fazer tudo isso agora. Por isso que Jabes tem essa percepção, faz uma oração ousada, e no meio da oração Deus o interrompe. Parece que a oração é interrompida. Por quê? Porque um homem de muita fé, de muita oração e de muita ousadia brotou num cenário catastrófico. Não sei se você percebeu, mas essa não é qualquer oração. Talvez essa seja a oração mais difícil e mais surpreendente que uma pessoa seria capaz de fazer na condição que ele estava. A palavra Jabes significa dor. Em hebraico, Jabes é dor. Então nós temos nesse texto um jogo de palavras e um trocadilho intencional. Jabes nasceu vítima de um estereótipo colocado sobre ele. A sua mãe teve dificuldades no parto, e os hebreus, eles têm costumes de nomear de acordo com a condição de nascimento. Jacó nasceu segurando o tornozelo, traiçoeiro, então o nome é Jacó, aquele que engana, o que dá nó até em pingo d'água. Esaú nasceu coberto de pelos, então foi chamado de Esaú, que significa coberto de pelos. E o Jabes, que nasceu em sofrimento de parto, foi chamado de dor. Não é um nome legal para dar para o seu filho. Não é um nome legal para apresentar a vida, mas foi o nome que Jabes recebeu. E agora eu quero ler esse texto de novo, o texto que está aí na tela com você, lendo da maneira como ele foi escrito no original, pensando que Jabes significa dor. Quer ver como é que fica? Dor foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de dor, dizendo, com muita dor o dei à luz. Aí no final, então, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores, ou de Jabes. Tudo aqui é Jabes. Eu vou ler de novo agora de um outro jeito. Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas Jabes o dei à luz. Então Jabes fez a oração, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de Jabes. Você está vendo que legal que é? Não, não é nada legal, gente. É um sofrimento que, se você torcer, sai angústia, rejeição, sai solidão, sai depressão, sai vitimismo, sai todos os tipos de palavras que talvez você veio carregando hoje, dizendo, a minha vida é assim, e eu espero os dias passarem. A minha história, meu casamento, minha fé, as minhas experiências relacionais, são todas marcadas pela dor, e a vida deve ser assim, só se você quiser. Porque nós temos um Deus que, segundo as Escrituras, está registrado em Efésios 3:20, faz mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o poder dele que opera em nós. A palavra de Deus diz em 1 João 4:4 que Deus é maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O que é que você vê no seu cenário de dor? O que você enxerga no seu cenário de sofrimento? Essa oração linda e magnífica, essa oração surpreendentemente atendida, surgiu de um cenário catastrófico, composto de dor, solidão, rejeição, angústia e todas as demais palavras que talvez sejam palavras que estejam no seu coração. Você pode ser um forte candidato, uma forte candidata a ter a sua história transformada, se decidir orar como Jabes, se decidir pedir o que ele pediu e agir como se Deus já tivesse respondido o que você tem pedido, porque foi isso que Jabes fez, e é isso que nós podemos fazer.
Orações que surgem de cenários de dor. E às vezes isso é tão difícil de lidar, porque a dor consome, estrangula, asfixia, ao ponto de tirar a nossa esperança, como foi dito na celebração do domingo passado. Que aliás é às 19 horas, não às 19h30. É você, né? Às 19 horas. Eu não tinha percebido, mas o pastor Juliano percebeu e me avisou, tá? A realidade é que não é fácil você crescer em meio à dor. Não é fácil você crescer em meio ao sofrimento. E confiar, mais difícil ainda. Porque toda dor gera um desconforto. E crescer dói e traz desconforto. Vou repetir para você, porque essa mensagem está no telão. Crescer dói e traz desconforto. Eu tenho filhos que estão agora entrando na fase da adolescência, e eu e minha esposa cansamos de acordar às madrugadas e fazer massagem nos joelhos, nos cotovelos, porque está doendo. Alguns chamam isso de dor do crescimento. E eu já tive a oportunidade de dizer para eles mais uma vez, e eles olham para mim e falam assim: ai pai, lá vem você com essa história de novo. Mas como eu sou meio filósofo, eu olho para eles e digo: filhos, essa é a dor do corpo, que vocês estão crescendo, mas na vida vai doer bastante ainda, porque a vida é um crescimento e crescer dói. Dói ser exposto a um crescimento profissional. Dói ser exposto a uma mudança de comportamento quando você vai morar com outra pessoa no casamento. Dói quando você é exposto a novos desafios da vida. Dói quando as condições da vida mudam ao seu desfavor. Quando uma pessoa fica enferma na sua casa. Quando alguém tem que vir morar para ser cuidado com você no seu lar. Dói quando você é mandado embora e você precisa readequar a sua vida financeira. Dói quando os rendimentos caem e você precisa encontrar novas maneiras de lidar com isso. Dói quando a fé parece falhar, porque parece que você não é crente o suficiente. Dói. Mas a gente tem que escolher uma coisa: se a dor vai gerar crescimento ou se ela vai nos manter atrofiados, se ela vai nos manter no casulo, se ela vai nos manter confortáveis. Eu tive essa experiência, queridos, ao vir para Maringá. Eu estava num lugar que havia 8 anos que eu estava num profundo senso de desconforto. E que mudar para lá tinha sido um grande desconforto. Mas com o decorrer dos anos, a gente cresce, a gente amadurece e a gente entra de novo na zona de conforto. E chegando lá, depois de um tempo, eu recebo um convite, um chamado, uma convocação de Deus, será? Eu poderia vir para Maringá, e dentro da minha ideia de zona de conforto, Maringá não fazia parte dos meus planos. Então nós estávamos de férias, e eu com esse convite queimando no coração, e eu tentando me argumentar, ou argumentar a mim mesmo, de que eu não deveria aceitá-lo, que eu não tinha motivos para sair de onde eu estava. Eu saí para uma caminhada, na beira da praia, e profundamente angustiado, sentindo a dor de algo que estava começando a romper, e aquele medo pavoroso de fazer um movimento errado. E de repente vem uma borboleta e começa a me acompanhar na caminhada. E eu vou olhando aquela borboleta, e como eu sou meio filósofo, né? Fiquei olhando e fazendo as minhas reflexões. Olha a borboleta, que lindo. E antes de ser uma borboleta voando na minha frente, ela teve que passar pelo processo de sair do casulo. Entendi, Senhor. O Senhor mandou a borboleta para falar comigo, eu entendi. Eu preciso sair do casulo. E quando eu voltei para o quarto do hotel, falei para minha esposa: precisamos sair do casulo. Não é fácil. Você fica se contorcendo, você tem argumentos para continuar ali está quentinho, ali está gostoso, ali está suficiente, mas às vezes vem um movimento de dor e começa a ampliar você, começa a esticar você, começa a, de alguma maneira, trazer um desconforto, e a gente acha que vai sofrer a vida inteira, a gente acha que vai ser pavoroso, que vai ser complicado, mas de repente começa a nascer asa. De repente aquilo que rastejava começa a voar, mas não sem antes ter a ousadia de dizer: Senhor, eu vou sair do desconforto que eu estou vivendo, e vou enfrentar o desconforto que eu estou vivendo, para experimentar a tua promessa. Porque eu preciso dizer uma palavra para você: nem sempre as promessas de Deus vêm embaladas em pacotes de conforto. Vou repetir, para você que está aqui profundamente desconfortável com alguma coisa: nem sempre as promessas de Deus vêm embaladas em pacotes de conforto. Para crescer, tem que doer. E se está doendo,
pode ser que você esteja crescendo. Por isso, a minha palavra para você é ter a condição de dizer: Senhor, está confortável, eu aprendi a conviver com a minha dor, eu aprendi a ser chamado de Jabes na escola, eu aprendi a ser chamado de dor na minha casa, eu aprendi a ser como eu sou na minha vida, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, eu sou Jabes, não sou Gabriela. Eu aprendi a conviver com a minha dor, mas Deus, eu quero ir além, eu quero avançar, eu não quero ser vítima da minha dor. E aí você tem que ter coragem, e eu tenho que ter coragem de fazer a oração que Jabes fez. Que oração é essa? Pode passar por gentileza. Ele disse: aumenta as minhas terras. Você consegue ver a ousadia dessa palavra ou não? Querido, na nossa mente capitalista, é lógico que você está pensando em ele comprar mais um hectare, comprar o sítio do vizinho, você está pensando em ele criar uma fazenda, você está pensando em ele exportar para a China. Não é isso. Terra no Antigo Testamento é bênção de Deus. Terra no Antigo Testamento significa território onde Deus está prosperando a sua vida. Aumentar a terra não é só aumentar geograficamente, é aumentar a influência. Nós que criamos o nosso mundo ocidental, que terra é propriedade. Naquele tempo, terra não era propriedade, terra era de Deus, e Deus dava aos seus filhos. E até hoje, em Israel, terra não tem propriedade, é do governo. Nós que temos a ideia de que terra é propriedade, então eu preciso prosperar com ela. Deus está dizendo, através dessa oração de Jabes, ao respondê-lo: eu vou aumentar a sua influência, eu vou aumentar a sua marca, eu vou aumentar o seu legado, eu vou aumentar o seu propósito. A pessoa mais pobre do mundo é aquela que só quer crescer em dinheiro. A mais pobre do mundo é aquela que prospera só em recursos materiais. Porque Deus não quer te dar dinheiro, Deus quer te dar propósito. Deus não quer te dar recursos financeiros, Deus quer te dar vida e vida em abundância. Deus não é um Deus pobre que te restringe a ganhar uma casa, que te restringe a ter um carro da marca ou do ano. Deus não é um Deus que te abençoa com coisas materiais e pequenas. Deus é um Deus que te abençoa com tudo que Ele tem, as bênçãos celestiais, a paz na sua casa, a alegria do seu coração, a felicidade que vem sobre a sua vida como ondas mais constantes, o prazer de viver na fé. Irmãos, falta-me tempo para falar de tudo que Deus pode te abençoar, e pensar que a sua vida só financeira é uma resposta de Deus, de prosperidade. Isso é que é pobreza de verdade. Amplia as minhas terras, aumenta o meu território. Eu quero ser bênção para além de mim. Eu quero que a bênção que me toque também os meus funcionários. A bênção que me toque também a minha empresa. Aumenta, Senhor, aumenta o número de funcionários, aumenta sim a minha capacidade de influência, aumenta sim, Senhor, a minha condição de exercer a minha atividade. Aumenta, Senhor, mas aumenta para que mais pessoas sejam abençoadas. Por que Deus tem que abençoar o seu negócio? Por que Deus tem que dar dinheiro? Eu sempre digo que Deus não dá dinheiro, Deus financia projetos. Por que Deus tem que te abençoar? Se vai ser para você mesmo, se vai residir em você, se vai acabar em você. Deus me abençoa, me abençoa, me abençoa, porque vai acabar em mim. Não, Deus diz: eu te abençoo para que você seja uma bênção, como Abraão foi. Tu serás uma bênção. Deus amplia meu território. Por que você quer uma empresa maior? Para ficar atrás de papel e mais papel, pagando mais contas, se preocupando mais? E conseguindo fazer a viagem dos seus sonhos? Por que você quer ampliar a sua tenda? Qual o motivo de alargar as estacas? Se não for para Deus aumentar a sua influência, sua marca, seu propósito, sua vida, seu legado. Irmãos, é uma pergunta que eu faço o tempo todo. Nós queremos que a igreja cresça, e nós estamos indo para o colégio objetivo, lá no ginásio, para que essa terça da esperança cresça. E por que nós queremos que ela cresça? Para mais pessoas serem abençoadas. Não é ser grande, é ser relevante. Não é ter muita gente, é deixar uma marca, é transformar vidas. Eu não estou empolgado com o número de pessoas, mas com o número de bênçãos que as pessoas vão receber ao você convidar outro, a chamar mais alguém, a participar, gente, do que Deus está fazendo na sua vida. Então, na terça-feira, agora eu não falo para você fazer isso, não chama ninguém não, estou brincando, pode convidar. Se você sentir do seu coração, pode convidar. Vai ser difícil estacionar, mas está tudo bem.
Mas na primeira semana de abril, que tal você ampliar sua tenda e dizer: olha, funcionários, olha, amigos, olha, patrão, olha, família, eu tenho um lugar que eu quero que vocês experimentem comigo, porque Deus está alargando o meu território, Deus está abençoando. Quando eu cheguei nessa terça da esperança, eu olhava só para o meu umbigo e queria um milagre só para mim. Eu queria aquele emprego, eu queria aquele carro, eu queria aquele namorado, eu queria aquele casamento. Mas quando eu encontrei Deus, eu vi que Ele não tem só trabalho, Ele não tem só emprego, Ele não tem só carro e Ele não tem só relacionamento. Ele tem muito das suas promessas para a minha vida. Ampliar a tenda, ampliar o território, mas para isso você tem que estar disposta e disposto a crescer. E para você crescer, não passa a tela ainda não, segura aí para mim que eu vou explicar para você antes de passar. Essa oração de ousadia que dizer: Senhor, me faz crescer, você vai passar por 4 estágios até chegar no crescimento. O primeiro estágio é a zona de conforto. Como eu disse para você, crescer gera desconforto, muda nossas estratégias, muda a nossa vida. Então o primeiro estágio da nossa vida para a gente crescer é a zona de conforto. A gente olha e diz: está confortável. Para sair da zona de conforto, eu sinto um desconforto. É aí que começa o crescimento. Aí eu vou para o segundo estágio, a zona do medo. E se não der certo? Se não acontecer? E se eu me frustrar? E se eu me perder? E se eu me decepcionar? E se eu fizer um movimento errado? Está tão bom aqui, está tudo certo, eu até posso crescer, até posso avançar, mas está tão bom desse jeito. Vocês conhecem a história da vaquinha, não é? No precipício. Quantos conhecem a história da vaquinha no precipício? Levanta a mão. Então não vou contar, que a maioria conhece. Então se você não conhece aí, depois você acessa a internet. Mas a zona de conforto é o seguinte: a vaquinha está dando leite, a vaquinha está dando queijo, está tudo bem, a gente consegue viver assim. Até que a vaquinha vai para o brejo. Até que a vaquinha vai para o precipício. E aí a gente entra na zona de desconforto, e aí chega a zona do medo. A zona do medo é o seguinte: será que vai dar certo? E aí é essa zona que muitas pessoas não passam. A minha conversa com você essa noite vai nessa linha. Por que muitas pessoas não crescem? Porque dói. Crescer dói e gera desconforto. Muitas pessoas param no seu casamento ali e dizem: é esse fracasso que eu vou viver até o final dos meus dias. É porque é a zona de conforto. Você aprendeu a viver com brigas, intrigas, com emburramentos, com adversidades, e não aprendeu a sair da zona de conforto, dizer como o nosso casamento pode ser feliz e abençoado. Na vida, na fé. Medo. Muitos não ultrapassam essa segunda zona, que é a zona do medo, porque não conseguem lidar com a dor, com o desconforto, com a dificuldade de sair do ambiente seguro. Mas se você resolver ultrapassar, a bênção chega. Lembra de Josué? Josué capítulo 1, versículo 9. Deus diz para Josué: seja forte, corajoso, não temas e nem te espantes. Por que será que Deus precisou dizer para Josué ser forte e corajoso? Porque ele estava fraco e acovardado. Para atravessar o Rio Jordão, queridos, tinha que ter força e coragem. E Deus disse para Josué: seja forte, seja corajoso. Porque Josué estava na zona do conforto. E a zona do medo fazia ele ficar do lado de cá dizendo: Senhor, nós chegamos até aqui, a terra dos cananeus está boa para nós, não vamos para Canaã não, porque aqui está bom. E perderiam a possibilidade de ter a terra que mana leite e mel, porque decidiram ficar do lado da zona do conforto, sendo que Deus tinha chamado para o lugar do crescimento. Mas se você decidir ultrapassar o medo, se você decidir se lançar a fé, onde Deus tem te chamado a estar, aí você vai para a zona de aprendizagem. É lá que você consegue ver o que Deus está movendo, te esticando, te aumentando de tamanho, tornando você uma mulher mais sábia no casamento, tornando você um homem mais sacerdote no casamento, tornando você um patrão mais coerente e sensato, tornando você um crente mais profundo e mais sincero, tornando você uma vida mais vibrante. Deus vai te esticando, Deus vai apertando, Deus vai modelando. É a zona de aprendizagem. É onde muitos de nós não queremos estar, porque achamos que sabemos tudo e já estamos suficientemente plenos. São os tudólogos, os conhecedores de tudo, os sabedores de tudo. Não são teólogos, são tudólogos.
todólogos, não precisam aprender mais nada, mas Deus coloca a gente na zona de aprendizagem e vai dizendo, está vendo? Você pode aprender, você pode melhorar, você pode crescer, seu casamento, sua vida, sua história, tudo isso pode crescer. E aí a gente chega no último, agora sim pode passar para mim. Essa zona de conforto, essa zona de medo superado, essa zona de aprendizado, te leva a um lugar chamado zona de crescimento. E aí sim, você pode aterrissar no lugar onde Deus te chamou para estar e viver o melhor dele para a sua vida. Eu quero te perguntar essa noite, você sente que está vivendo no centro da vontade de Deus? Você sente que está vivendo no centro do propósito de Deus? Porque a zona de conforto não é o lugar de Deus para você. A zona de medo não é o lugar de Deus para você. Mas a de aprendizagem sim, e a de crescimento sempre. E a minha pergunta para você, está pronta? Você está pronto? Tem mais um slide aí, passa para mim por gentileza. E Deus atendeu o seu pedido. É uma oração ousada o suficiente para Deus levantar do trono e falar, essa eu gostei. Jabes, seu cenário é catastrófico, gostei da sua iniciativa, vi em você um homem que tem coragem para enfrentar a dor do crescimento. Então, receba a bênção, receba a ampliação do território, receba, Jabes, a minha mão, receba, Jabes, o livramento do mal e da dor, porque eu sou contigo. Se fosse o seu nome essa noite, você tem condições de fazer uma oração ousada? Você tem condições de começar uma campanha de oração e fazer um propósito ao Senhor hoje, dizer, eu vou começar essas 7 semanas hoje, porque eu com ousadia vou dizer, Senhor, restaura, Senhor, transforma, Senhor, mude, Senhor, responda, porque a palavra de Deus diz que Deus ouviu Jabes pela atitude que ele teve de clamar ao Senhor. E o Novo Testamento diz que Deus ouve a nossa oração por causa de Jesus. Está escrito em Mateus 20, 22, e tudo que vocês pedirem em meu nome, crendo, recebereis. Se Jabes, sem Jesus, alcançou a promessa de Deus, eu quero dizer para você que essa noite nós temos muito mais do que Jabes tinha. Nós temos o intercessor por excelência. Nós temos Jesus, o galardoador daqueles que o buscam. Nós temos Jesus onde todas as suas promessas têm o sim. Nós temos Jesus onde Ele, o nosso supremo pastor, o bom pastor, o sacerdote, o sumo sacerdote, está intercedendo por nós. Então, irmãos, se isso não é suficiente, o que seria? Jesus está conosco, mas Ele está esperando uma oração ousada aqui hoje, de dizer, Senhor, pare o sol, Senhor, aumenta a minha tenda, Senhor, faz um milagre. E eu quero convidar você a orar comigo